Seja bem-vinda ao primeiro episódio do Honey Beauty Podcast. O objetivo desse programa é trazer para vocês conhecimento, beleza, bem-estar e saúde. Mas antes de começar, roda a vinheta. Então, Ana, o porquê que nós começamos com os óleos essenciais no salão? Por qual motivo? Então, que as pessoas perguntam para nós, né? Se vocês são cabeleireiras e acabam falando de óleos essenciais. E a gente teve experiência com óleos essenciais, a gente teve com a terapia capilar. A terapia capilar nos trouxe... Foi um grande divisor de águas na nossa vida, porque nós fizemos um curso achando que a gente ia colocar tônico na cabeça das clientes. E quando a gente viu que a cura vem de dentro, a gente quis fazer na gente, né, Cê? Então, foi aonde nós primeiro a gente fez na gente, para ver se realmente aquilo era certo, né? E depois a gente trouxe para as clientes. E nós queríamos alcançar de uma forma mais simples, né? E os óleos essenciais chegou até nós de uma maneira mais simples para que a gente pudesse alcançar mais pessoas através de cura, né? E na terapia capilar, Cê, o que vocês fazem extra de só passar tônico? Não é, né? Então, o que fala aí pra gente, pra elas, o que nós fizemos? Na terapia capilar, a gente, além de usar os óleos essenciais, a gente também usa outros produtos, os cosmecêuticos, mas também aparelhos e também algumas técnicas, como, por exemplo, o escalda-pés. É uma técnica de desintoxicação. A gente também orienta as clientes com várias dicas de desparasitação. E lá no salão a gente tem os aparelhos que são próprios para crescimento capilar, para saúde interna do nosso sangue, por exemplo, a terapia de Elibe, que a gente faz juntamente com a terapia capilar, mas também, às vezes, só quando uma cliente precisa, por causa de saúde mesmo, assim, precisa melhorar a imunidade. A terapia de Elibe é um coringa, assim. São aparelhos que eles ajudam a desintoxicar através de frequência. É o PC Zapper, o Hidrovitalis. Então, a frequência, né, tudo tem uma frequência, tudo que tem vida tem uma frequência. Então, existe como tu matar o bichinho, porque às vezes o cabelo não nasce, a cliente tá com uma caspa, né, uma dermatite. Isso. Então, para te matar aquilo ali, ou tu vai matar o bichinho de fome, ou de chá, que dá pra gente fazer com óleos essenciais, né, ou com choque, com a frequência do choque. Por isso que a gente usa o Hidrovitalis e o PC Zapper, né? Para vocês que estão nos assistindo, como é que a cliente chega e a gente identifica o problema dela? A gente faz uma anamnese, a gente tem uma conversa com a cliente e dentro do que a cliente nos passar, a gente vai escolher essa combinação, porque nós temos uma combinação de vários protocolos dentro do salão para a saúde. A Honey Beauty, ela é um salão, é uma estética que cuida da beleza, mas para a tabela, para ter a beleza, tem que ter saúde. Então, a gente viu que precisa dessa combinação. Então, o que a gente fez? A gente começou a cuidar, além da beleza, a gente começou a cuidar da saúde da cliente, tendo vários protocolos. A gente fez vários cursos, conhecimentos, tanto na área de laser, como na área de aromaterapia, como na área de vários aparelhos da terapia, que são alta frequência, que são estimuladores de crescimento, mas cada um a gente vai ter que fazer essa anamnese na cliente para identificar. Até porque, né, tem coisas que a gente nem se dá conta, mas a gente está bebendo uma água. O que tem nessa água? Alumínio. A gente não se dá conta que hoje esse batom tem o quê? Chumbo. Então, isso tudo vai para a corrente sanguínea. E a gente, às vezes, vê tantas coisas que tá acontecendo na saúde da gente. E a cliente tá ali na cadeira fazendo uma mecha com a gente e a gente começa a ligar.
né? Começa a ver o que tu usou nos últimos 6 meses, tu tá tomando alguma coisa, o meu cabelo começou a cair, e ali a gente começa a entrar nessas questões, né? Então, quando parasita, metais, às vezes parece que é algo distante, e na verdade não é, porque quando se era criança, todo mundo desintoxicava, né? Isso As aí. avós, as bisavós faziam uma desintoxicação de parasitas, de vermes, né? Cheirava hortelã, fazia várias coisas e hoje não se faz mais. Isso. Então, quando tu faz uma desintoxicação e tu tira os parasitas, os bichinhos de dentro de ti, é muito mais fácil. Tu fica, digamos assim, mais imune a doenças, né? Isso aí. A gente trabalha ali com os óleos essenciais. Como é que tu colocou no salão os óleos? Como é que começou dentro do salão o uso de óleos essenciais? Então, como que a gente começou? A gente usava os óleos essenciais na terapia capilar. Somente na terapia capilar. Nada além. E a Cê e eu sentimos necessidade de evoluir um pouco mais. E a gente começou a ter curiosidade nos óleos essenciais. E a gente abriu a porta pro doTERRA, né? Que Isso foi aonde eu disse assim, Cê, quer saber? Eu vou comprar isso aí para ver qual é que é, para ver se realmente, né, vai fazer a diferença. E eu comprei. E eu tive uma experiência muito forte com o Davi. E o Davi pegou... Eu acho que foi Covid, não sei o que foi. E eu tive uma experiência muito forte com ele, que ele teve uma febre muito alta, teve 39, e a partir dali eu entendi. Eu não usei medicação nele, só óleos essenciais. E ali não só eu tive essa cura, o salão inteiro teve a cura dos óleos essenciais. Hoje, aqui dentro do salão, se alguém tiver com dor de cabeça... O que tu tem? Ninguém mais pede remédio ali dentro, né? A nossa farmácia é a caixinha de óleo essencial. Isso aí, a nossa farmácia é essa, né? E o que é o óleo essencial? O óleo essencial, ele é a planta dentro do vidro. Ele é a plantinha dentro do vidro. As moléculas dele é a parte mais pura da planta que está dentro do vidrinho. E que ele faz o efeito de cada óleo, porque cada óleo tem um efeito. Tem um anti-inflamatório, tem um relaxante, tem o que deixa mais alegre, tem vários tipos de planta, vários tipos de óleo, e ele faz o efeito terapêutico dentro do nosso organismo. E ele pode ser usado de várias maneiras, né? Tanto agora a gente está inalando ele, né? Aqui no difusor. Então, esse óleo essencial que a gente colocou aqui é o tangerina. O tangerina, ele... O que traz? O que remete, né, na mente da gente? É o óleo da alegria. Então, a gente colocou o tangerina aqui, né? Porque no sistema límbico, ele vai nas conexões neurais e ele se adapta para aquilo que cada pessoa precisa, né? Então, se eu tô triste, ele vai ali, vai na minha conexão, no meu sistema cerebral, né? Então, de cada pessoa. E também, além do inalar, né? Ele tem outras... uso tópico, que ele é misturado em óleo de coco, um óleo de semente de uva, um óleo de abacate, ou até mesmo em cremes neutros. Aqui eu vou pegar... cremes neutros. Ele tem forma de rolon, né? Que acaba... Tem um rolonzinho aqui, Isso aqui, que ele é misturado em óleo de coco, onde a gente geralmente passa... Esse é dos bebês, né? Isso. A gente passa no pulso, na nuca, atrás da orelha, nos pés dos bebês ou até mesmo dos adultos, aonde mais circula ali o sangue, ele entra na corrente sanguínea muito rapidamente. Então, funciona muito rápido. É as formas que a gente usa. Tem também, além de inalar, além de passar... A gente tem a ingestão, né? Isso aí, que é um pouquinho mais... Isso... polêmico, mas que a gente usa também. Mas aí tem que saber usar, tem que ter um conhecimento, tem que
pedir para um profissional da área, aromaterapia, para poder indicar, não pode ser de qualquer forma. Não é qualquer óleo que pode ser tomado, né? Então... Ele tem que ser 100% puro. Tem que ser 100% puro, isso aí. Então, não tem como tu tá tomando um óleo que a gente não sabe de onde vem e nem todos os óleos a gente pode tomar, né? Sim. Não tem como tomar. Tem várias maneiras também de usar. Dá para puro, alguns, né? Dá para pingar no travesseiros que são relaxantes, pingar na mão e inalar. Os que são da respiração é maravilhoso. Antigamente, igual tu falou, a gente fazia o bafo, a gente fazia com as bacias, eucalipto. O óleo essencial, ele é mais forte que o chá. Uma gota equivale a 28 xícaras de chá. Isso aí. Então, uma gota na mão, a gente inalando, vai dar o mesmo efeito, abre as vias aéreas para poder dar o mesmo efeito de aqueles bafos que a gente fazia antigamente. Então, é a planta dentro de um vidrinho. A gente fala, né, o óleo essencial é a natureza engarrafada. Eu quero falar agora um pouquinho da diferença do óleo essencial e da essência. O óleo essencial e a essência são bem diferentes. Tem muita gente que acha que é a mesma coisa, confunde. A essência, ela é sintética. Ele é feito em laboratório. Na formulação, ela tem petrolato, pode ter várias químicas, aonde é só para dar o cheiro, perfume na casa. Geralmente, a gente coloca a essência em tomada, naqueles difusorzinhos de tomada, para dar um cheirinho na casa. E o óleo essencial, ele é terapêutico. Ele tem a planta dentro do vidrinho. Então, tem muita diferença. Eu inalar esse óleo, eu inalar a essência no difusor ultrassônico, intoxica. Porque tem petrolato e eu vou botar onde está dando, umidificando o ar com um produto que não é natural. Por isso que o difusor, ele é ultrassônico, ele umidifica o ar com as moléculas do óleo essencial, com a planta. Então, a gente está inalando a planta. Então, tem muita diferença os dois e a gente tem que ter esse cuidado, porque pode interferir na nossa saúde. E também, né, tem muitas pessoas, inclusive nós, né, por falta de conhecimento, a gente colocava o óleo essencial nessa tomadinha, que tem muitas pessoas que usam. O que acontece, né? Se a gente colocar um óleo essencial aqui, vai queimar as propriedades terapêuticas, não vai alcançar, entendeu? Vai queimar. Então, o ideal, o certo, né, é usar em difusor. E qual o difusor que a gente vai usar, né? O óleo essencial, porque tem o difusor que ele é específico para usar o óleo essencial, né? Que é o difusor ultrassônico. Isso aí, difusor ultrassônico, porque senão ele queima o difusor. O difusor vai queimar. Ele queima, porque ele é oleoso, né? O óleo essencial fica oleoso e queima o difusor. Então tem que ser difusor ultrassônico, né? Isso. A diferença, posso falar a diferença de difusores. Tem o difusor ultrassônico e o difusor que é para essência, ele tem um filtro. Quando vocês abrirem o difusor e vocês verem o filtro dentro do difusor, ele não é ultrassônico, ele é para essência. Até porque o sintético da essência fica naquele filtro. Então, não pode botar o óleo essencial naquele difusor, porque senão não vai funcionar, não vai sair as partículas, as moléculas que beneficiam a saúde no difusor. O ultrassônico, ele é oco, ele sai, umidifica o ar, ele sai mesmo. Até só ele com água já ajuda na respiração no quarto. Com óleo essencial, melhor ainda. Então, tem que ter esse cuidado com o tipo de difusor que vai usar. Agora que vocês já sabem um pouquinho, que a gente já introduziu sobre os óleos essenciais, a gente escuta muito, o que eu vou colocar junto com o meu shampoo? Vou colocar um hortelã-pimenta, vou colocar um alecrim. Esses óleos, eles são estimulantes, né? Realmente, ele estimula crescimento. E também, se a gente colocar no difusor, ele é ótimo
para estudar, para concentração. Eles são super bons. Isso aí. Até aí tá tudo certo. Só que, como que eu vou estimular um couro cabeludo, o qual ele está com muita queda de cabelo? Não tem como. Primeiro eu preciso acalmar. Eu não posso colocar alecrim num cabelo que está caindo. Então, primeiro eu preciso trazer a calmia, trazer com óleos essenciais que são mais calmantes, como a lavanda, né? É mais... Todo mundo tem mais acesso à lavanda, né? Então, primeiro a gente tem que acalmar o couro cabeludo, né? E depois entrar com essa questão de estimulante, né? E falando da lavanda, uma coisa que ela é muito... que a gente usa bastante para picada de mosquito, né? Ela é super calmante, ela, assim, aqui tem, né? Esse aqui é um mix de bebê, mas ele é com lavanda. Então, se tem uma picada de mosquito, carrega um rolãozinho assim, né? Picou, botou, melhorou. Mãe d'água na beira da praia. Então, tem vários efeitos assim que a gente pode usar, né? E falando sobre isso, a gente tem os cítricos que tem que cuidar, né, Cê? Fala aí. Isso, nós temos que cuidar os óleos cítricos no sol, limão, tangerina, todos esses óleos cítricos, eles são fortes e eles têm que ter um cuidado quando a pessoa passa e vai para o sol. Então, por isso que é bom ter um conhecimento antes ali, perguntar, consultar, porque tem óleos que tem que ter cuidado, porque senão ele pode trazer algo que a pessoa não espera, né? Alguma manchinha ou alguma alergia se passar puro, porque tem óleos que podem ser passados puros. A lavanda que tu deu um exemplo ali, a lavanda, se tu queimar, te queimar, e na hora tu pingar ela pura ali, ele não levanta a bolha. Agora, se tu pingar um limão, um orégano, ele vai te arder, porque ele é forte. Então, tem que ter um cuidado e tem que consultar quem entende, se não sabe, antes de usar e sair usando, assim, a torto direito, o óleo essencial. Tem que ter um cuidadinho. Bom, na estética, que a gente usa bastante os óleos essenciais ali, como a Ana já tinha falado, lavanda. A gente usa bastante na terapia, mas também, às vezes, até mesmo quando a gente vai fazer uma química. A gente vai fazer uma coloração, a cliente tem alergia, às vezes, até do tonalizante, dá uma coceirinha, mas ela disse, eu não vou deixar de pintar, pode passar. Colocou lavanda, calmia na hora. Não coça, elas têm esses relatos, não é uma cliente, já foi várias que falaram, sempre coloca aquele olhinho que tu coloca na minha coloração. Lavanda. Também daí o peppermint, que é o hortelã, o alecrim, que são estimulante de crescimento, como a gente trabalha também com a queda, com o estímulo de crescimento, é bastante usado. Eu separei aqui também o melaleuca, o orégano, o copaíba, porque eu gosto muito de desparasitação feita com eles, com os três, uma gotinha de cada um. Então, são óleos que, como a gente incentiva a desparasitar também, são óleos que a gente usa bastante no salão. Eu separei, né, alguns óleos aqui, mas na verdade são vários, né, Cê? Mas o meu dia, por exemplo, eu começo com tangerina sempre. Eu gosto de colocar no chimarrão uma gota. E daí eu já dou aquela inalada, né? Com o tangerina, que eu adoro. E o copaíba, para mim, é um dos óleos essenciais preferidos. Por quê? Porque ele é anti-inflamatório. E ele é usado assim, por exemplo, se tá doente, eu tenho muitos relatos em casa por causa do Davi, né? Então, o Davi é uma criança que eu descobri, entrei em 2020 a gente entrou, fazem 5 anos, o Davi tem 7 anos, que a gente entrou as terapias, né? Com terapias alternativas. O Davi tomou, só quando ele era bebê, ele tomou antibiótico. Então, eu não tenho medo hoje de tratar o Davi quando ele tá com febre, tudo com óleos essenciais. Dá trabalho? Muito mais trabalho. É muito mais fácil tu dar um antibiótico de 12 em 12 horas do que tu ficar colocando peppermint no pé de 30 em 30 minutos.
né? Mas hoje eu vejo que ele tem uma resistência muito maior, assim, em questão de ficar doente, né? De tosse, ele consegue ser curado mais rápido através dos óleos essenciais, né? Então, o copaíba, lá em casa, quando tá doente, eu faço um blendzinho pros pés, assim. Ih, vai ficar ruim, vai ficar doente. Então, copaíba, eu gosto do frankincense, só que o frankincense é o óleo de Jesus, né? Mas para nós é o copaíba aqui, que a gente, que não é todo mundo que tem acesso ao frankincense, ao olíbano, né? Mas que ele é também um óleo um pouco mais caro de adquirir. A gente tem o copaíba, que eu amo ele, que dá para te usar ele para dor. Ele é maravilhoso para te ingerir ele também para inflamações. É fantástico, né? Eu queria fazer uma observação dos óleos, que seria os valores, né? Que as pessoas falam assim, não, mas esse é muito caro, eu vou pegar o outro. Eles variam de valores, porque os óleos essenciais, eles são extraídos de cascas, de flores, de folhas, de raízes. E vai depender da planta e de como foi feita essa extração e de que país essa planta ela é produzida. E se é fácil ou não de extrair ou não. Então, tudo isso vai depender para dar o valor de cada óleo. Então, sim, tem óleos que são bem mais em conta e tem óleos que têm um valor um pouco mais elevado por causa da planta, por causa da extração, enfim. E uma observação do copaíba também, que eu acho bem importante, eles estão fazendo estudos, isso já tem em artigos, que ele está sendo estudado e comparado com o canabidiol, porque o copaíba ele vai para o sistema nervoso central. Então, as pessoas que têm Parkinson, pessoas que têm até mesmo uma tremedeira, que é do sistema nervoso central, o copaíba, ele é maravilhoso, porque ele vai direto e ele faz essa calmia, além de desinflamar cérebro e outras inflamações que a gente tem no corpo. Então, eu acredito por isso que o óleo, ele é maravilhoso, assim. A Cê tá falando agora, né, do copaíba, a gente via vídeos, né, Cê? As pessoas tremendo, e daí passava. E o meu vô tremia muito. E eu comecei a tremer. Fazem o quê? Sei lá, 2 anos atrás, 1 ano atrás, não sei. E aí isso começou a me dar um nervoso. E daí eu disse, eu vou usar o copaíba. E eu comecei a usar. E comecei a tomar também ele, uma gotinha. E passou a minha tremedeira. E hoje a gente tem cliente que adquire e que já abriu mão de alguma medicação. Não é, a gente nunca vai dizer para parar a medicação nenhuma, né? Mas hoje ela viu o quanto ela melhorou tomando o copaíba, né, e passando nas mãos, quanto ela melhorou o tremor, né, dela, né? Então, sobre a questão que tu estava falando dos óleos ali, dos valores dos óleos, a gente tem que entender que a matéria-prima é cara, né? Então, o óleo, existe um agricultor, existe uma pessoa cuidando, existe um amor derramado sobre aquela árvore que está doando aquelas tangerinas, né? Então, existe aquela árvore de tangerina ou da copaíba ou de outra extração, ela fica, às vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos sem ninguém encostar nela. Então, isso deixa com que a matéria-prima se torne mais cara, né? Não é, tá, agora cresceu as frutinhas lá, nem tá tão boa, vamos tirar e vamos fazer. São selecionadas. Não, elas são selecionadas. Então, a matéria-prima é cara, né? E sobre a questão, assim, de óleos, é muito caro. Se a pessoa vê quanto que tá um antibiótico, não sei, não faço nem ideia quanto que é um antibiótico, não sei. Mas se tu manter o teu corpo numa frequência, porque tudo é frequência, né? A gente que é vivo tem uma frequência. Então,
o óleo tem uma frequência que vai te deixar mais imune a doenças. Então, é muito barato investir em óleos essenciais, né? Na saúde da gente. Por quê? Tô tomando muito antibiótico, às vezes acaba a pessoa com uma repetição de tomar antibiótico. Por que começa a ter essa repetição de tomar antibiótico? Quando a gente toma antibiótico, a gente mata as bactérias ruins, mas a gente também mata as bactérias boas. E quando a pessoa toma um atrás do outro, isso vai trazendo uma consequência para o organismo, né? E isso é perigoso também. Vai baixando a imunidade, às vezes a pessoa não entende por que está seguido doente. Então, o remédio, além de ser um pouco mais caro, se tu for botar na ponta do lápis, comparando com os óleos essenciais, que as pessoas dizem, mas esse vidrinho, uma gota equivale a 28 xícaras de chá. Então, assim, ó, tu vai usar uma gota na mão e vai inalar e tu vai abrir as tuas vias aéreas, tu não vai precisar comprar um antialérgico. Então, isso é bem importante a gente comparar, assim, a medicação, um antialérgico, antibiótico. Se tu for botar na ponta do lápis o óleo essencial, sim, um vidrinho é um pouquinho mais caro do que às vezes a gente imagina, né? A gente fala, hoje, pra mim, não tem caro. Eu acho que, esse é tanto, mas não tem valor. É um valor que, pra mim, eu pago tranquilamente, porque eles são maravilhosos na minha saúde, na imunidade, aumenta a imunidade e não preciso ir na farmácia. Faz muito tempo que eu não vou na farmácia. E a questão, né, de saúde. Fica doente? Claro que a gente fica doente. A gente vai ficar doente. Mas eu percebo que ao invés de eu ficar 7 dias acabada, eu tomei no outro dia 24 horas, né? Então, é muito rápido que a gente consegue recuperar a nossa saúde, né? A gente vai ficar doente também, não é porque, né? Mas a gente usa outros recursos, né? Não existe remédio para vírus, né? Quando a gente começa a ficar doente, entrou o vírus. Eu respirei, entrou o vírus, a gente começa a sentir que a garganta tá arranhando, que ele tá começando a entrar. Não existe um remédio, existe o paracetamol, que é um antitérmico, um para febre, para baixar febre. Isso existe. O óleo essencial, ele consegue não matar o vírus, ele não é um remédio para matar o vírus. O óleo essencial, se tu imaginar o desenho do vírus, que tem umas perninhas, vamos imaginar o Covid, que ele tem aquelas anteninhas, todos os vírus têm aquelas anteninhas. Então, ele se gruda a célula e ali se reproduz células doentes, tá? Células de gripe ou, enfim, do que for o que a pessoa tem. O óleo essencial, no momento que a gente começou a ficar gripada e a gente usou o óleo essencial, independente de qual for, se eu for usar lavanda ou um limão, todos têm esse poder, uns mais, outros menos, anti-inflamatório. Por isso, é bom conhecimento para saber qual óleo, mas ele quebra as perninhas do vírus. As anteninhas todas, elas quebram. Elas não têm como se agarrar na célula. Então, se eu tô ranhenta, eu vou continuar ranhenta, eu vou continuar com aquela coisinha arranhando, mesmo depois de tomar o óleo, mas não vai evoluir, aquilo ali vai estacionar aonde tá, porque ele não está se reproduzindo, o vírus não se reproduz. Então, é assim que funciona o óleo essencial. Ele não é um remédio que mata o vírus, mas ele não deixa se reproduzir. Se a gente, no início, identificar, fazer um escaldapés com óleo essencial, inalar, a gente botar no difusor, deu. Não fica gripado. E eu jogo experiência própria. Falando em escaldapés, né, uma coisa que as pessoas não dão mais valor, mas a gente não vive mais sem escaldapés, né? Então, hoje existe um estudo que foi feito, tá? Que ele equivale como se tu tivesse tomado 70 copos de suco detox. Então, assim, ó, eu tenho várias experiências de escaldapés em casa, de curas com escaldapés, tá? Que vai um sal grosso junto, né, com a água ali. Então, a gente tem várias experiências. No entanto, que foi Jesus, lavaram os pés de Jesus, né? Então, já vem
há quanto tempo, né? E a gente foi deixando, porque é muito mais fácil a gente tomar um remedinho. Mas o escaldapés, ele é real, ele é comprovado. Então, vale a pena a experiência, né? Se não tem nada, faz. Tu vai dormir melhor. Tu vai ter noite de sono melhor. Várias coisas acontecem, né? A gente só tem que tirar um tempinho pra gente, né? Pra fazer. Isso aí. Então, a dica da Estética Ney Beauty para a saúde, para as clientes, é o quê? Fazer escaldapés, usar as plantinhas engarrafadas, fazer várias coisas que melhorem a saúde. O cabelo com certeza vai crescer melhor, a saúde, a imunidade vai aumentar. Eu acho que isso é bem importante para a gente estar bem. Então, se você gostou desse conteúdo, entre em contato com a Estética. Se tem alguma dúvida, pode entrar em contato através do WhatsApp, através das nossas redes sociais. E também deixe seu comentário com alguma dúvida, né? Se vocês querem saber algo mais, nós estamos aqui para ajudar vocês.